Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens sobre os milagres de Jesus e hoje nós chegamos no 30º milagre registrado nos evangelhos. Ao todo são 35 dos registrados, porém sabemos que ele fez muito mais do que estes. E aí já estamos nos aproximando da conclusão dessa série de mensagens. E hoje chegou naquele que possivelmente é um dos milagres mais conhecidos de todos que o Senhor realizou, que é a ressurreição de Lázaro. Então, nessa noite, nós vamos mais uma vez acompanhar o texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 11. João, capítulo 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo:
vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: Que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Quando nós olhamos para essa história, nos faz lembrar do quanto Deus ele é poderoso. É bem verdade que nós temos muitos inimigos na nossa vida. A Bíblia mesmo assim afirma. Mas tem um que é o maior de todos, e eu acredito que é o mais temível, que é a morte. A morte é o inimigo mais temível. E Deus assim o quis, e assim a palavra nos diz que esse inimigo será o último a ser vencido. Então, vamos ter que lidar com a morte até o último momento da história em que o Criador assim o determinou.
Mas chegará um momento em que a morte também será lançada no lago de fogo e enxofre, como diz as Escrituras. E aí cumprir-se-á a palavra que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aí a afirmativa é: tragada foi a morte na vitória, ou seja, na conquista de Cristo na cruz do Calvário. E aí nós nos deparamos, por exemplo, com a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, que diz que lá não haverá mais morte. Mas até lá teremos que conviver com esse inimigo cruel, que nos causa medo, que aterroriza, mas precisamos nos lembrar dessa história que lemos nessa noite, que vamos compartilhar, que Jesus afirmou dizendo: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Então, o sofrimento humano, meus irmãos, é um dilema que todos nós enfrentamos. E isso faz parte da vida do ser humano. Desde o seu princípio, após a queda, o homem lida com essa questão do sofrimento. E ao longo da história, isso traz inquietações, isso traz angústias, isso traz desespero, muitas vezes, porque não temos todas as respostas que nós queremos. E nem sempre vamos ter as respostas satisfatórias. Isso é bem verdade. Muitas vezes nós queremos que Deus nos responda de uma maneira como nós entendemos que deveria ser, mas não é sempre assim. E esse dilema inquieta o coração do ser humano desde sempre e continua. E o que nos resta é a fé. A fé. Porque a Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção de fatos que não se podem ver. Ou seja, é através da fé que eu consigo esperar em coisas que são reais, mas que eu não posso contemplar no momento. Mas eu acredito que é real. Isto se trata da fé. A fé não é algo baseado naquilo que nós vemos, que nós pegamos, que nós tocamos. Não. A fé tem a ver com as coisas espirituais. E por isso que a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. C.S. Lewis, certa vez, disse que o problema do sofrimento é o mais potente, ou a mais potente arma do ateísmo contra o cristão. Ou seja, o sofrimento. Eu conheço pessoas, você conhece pessoas, que às vezes em meio ao sofrimento, ao invés de se aproximarem de Deus, elas se revoltam contra Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que essa pessoa, ao invés de estar passando por tudo isso, ela não se aproxima? Mas parece que ela agora demonstra uma revolta contra Deus, porque Deus está permitindo que isso aconteça com ela, e ela não aceita. E isso tem a ver com muitas coisas, meus irmãos, com aquilo que nós compreendemos sobre Deus. Não estamos dizendo que é fácil lidar com o sofrimento. A prova é que as irmãs de Lázaro, que tinham uma grande intimidade com Jesus, sofreram e questionaram o Senhor acerca dessa situação também. É muito difícil lidar com o sofrimento, mas nós precisamos nos apoiar naquilo que é a segurança para todos nós nessa situação, que é saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. Não é fácil, mas se eu sei e creio que Deus é soberano sobre todas as coisas, eu sei que Ele sabe o que está fazendo. Eu sei porque Ele está permitindo que isso aconteça. Eu sei porque Ele não está me dando aquilo que eu quero. Eu sei porque Ele está fazendo as coisas desse jeito. Mas eu sei também que Ele sabe para onde Ele está conduzindo todas as coisas. Veja que nessa história, no capítulo 11, iniciando nesse capítulo, verso 1 em diante, nos diz que Lázaro, ele fica doente. Lázaro fica doente.
E ao ficar doente, o texto nos diz que as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus que ele estava doente. Ou seja, provavelmente Lázaro adoece, o quadro de saúde dele se agrava, e aí elas dizem: olha, vá dizer para Jesus que Lázaro está doente. Mas não era simplesmente dizer, vá e avisa, olha, Lázaro está doente, é para dizer que ele venha. Porque elas acreditavam que se Jesus viesse, ele poderia curar Lázaro daquela doença e tirar Lázaro daquela situação. E os mensageiros foram avisar. Conforme diz o texto, no verso de número 3 diz: por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Primeira coisa, aqueles que Deus ama também ficam doentes. Aqueles que Deus ama também passam por dificuldades. Aqueles que Deus ama também passam por situações difíceis. O texto é claro, diz assim: aquele que o Senhor ama está doente. E qual foi a resposta? Ao receber a notícia, verso 4, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, Jesus não disse que iria com aquelas pessoas, simplesmente ele disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado. Mas Jesus não foi. Ele continuou onde estava. E por continuar onde estava, diz o texto no verso de número 5, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Para quem precisa de urgência, 2 dias. Mas por que Jesus não foi de imediato? Por que ele passou 2 dias para ir? Lembre-se que Deus tem um plano, um propósito em todas as coisas. Ele não faz do nosso jeito, ele faz do jeito dele. Marta disse: mande ele vir, porque Lázaro está morrendo, ele precisa vir logo. E Jesus ficou 2 dias ali. E o que aconteceu? Lázaro piorou e morreu. Mas, no entanto, Jesus havia dito que a doença de Lázaro não era para a morte, e Lázaro morreu. Como que nós podemos entender isso, se ele disse que não era para a morte, e Lázaro morreu? Nem sempre as coisas que Deus fala nós entendemos da maneira como Ele fala, porque muitas vezes nos falta discernimento espiritual, muitas vezes nos falta essa capacidade de entender a maneira de Deus falar, a maneira de Deus agir. A morte que Deus estava falando que Lázaro não passaria por ela, meus irmãos, era aquela morte que ele permaneceria naquela condição. Ou seja, ele não vai permanecer na condição da morte. Porque o que vai acontecer nele e com ele é para que se manifeste a glória de Deus, o poder de Deus sobre a vida dele. No entanto, depois de 2 dias, Jesus vai. Mas aí, quando ele vai chegar ali na aldeia, algumas versões traz aquelas contagens de cálculo mais antigos, mas na minha versão diz que a aldeia de Betânia, para onde Jesus estava, ficava cerca de 3 quilômetros. Não era tão longe. Mais uma vez, isso nos leva a pensar: se Jesus não estava tão longe, por que ele demorou 2 dias? Porque ele precisava fazer com que as coisas chegassem a um ponto em que aquelas pessoas precisariam ver a glória de Deus manifesta naquele lugar através do seu poder. O que seria mais manifestação do poder de Deus para aquelas pessoas? Uma cura de uma enfermidade
ou o que eles puderam ver um morto enterrado há 4 dias. É claro que o milagre se tornou muito maior do que era. É claro que o milagre se tornou maior do que simplesmente uma cura. E era isso que Deus queria mostrar para aquelas pessoas, porque eles precisavam reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Meus irmãos, não basta saber quem é Jesus, nós precisamos reconhecer quem Ele é. E reconhecer significa também implicar em você se tornar um adorador do Senhor. E o texto nos mostra claramente que depois desses dias, ao chegar ali, Jesus vai encontrar um homem sepultado, e assim como diz a própria irmã de Lázaro, já cheirava mal. E eles não estavam exagerando. É bem verdade isso. Mas para que se manifestasse a glória de Deus. Se Ele realmente se importa e nos ama, e não faz nada, é porque pode fazer aquilo que Deus tem planejado para nossas vidas. Eu sei que a gente muitas vezes pede coisas para Deus, e nem sempre Deus vai nos dar aquilo que nós pedimos. Nem sempre. Ele disse: pedi, mas vocês pedem mal às vezes. E por isso que vocês não recebem. Vocês pedem para o desfrute pecaminoso de vocês. E o vosso Pai muitas vezes não dá quando nós pedimos errado. Porque Ele, como um Pai, Ele sabe aquilo que Ele pode nos dar e aquilo que não nos dá. Assim como um pai humano não deve dar tudo que o seu filho pede. Porque nem sempre o que os nossos filhos pedem é bom. E como um pai amoroso, você não vai dar, porque você sabe que não é bom. Ou seja, da mesma maneira, por que Jesus não fez aquilo que as irmãs de Lázaro pediram? Porque ele tinha algo, um propósito maior para realizar. Mas isso não significa dizer que ele não amava aquela família. Como disse no início, coisas ruins também acontecem com pessoas que Deus ama. Isso é importante, meus irmãos, que a gente saiba. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão dizendo para nós, e isso vai nos deixar muitas vezes desesperados. Quando coisas ruins, porventura, acontecerem na nossa vida, e alguém disse que não poderia acontecer, porque nós somos amados de Deus, pertencemos a Deus, somos filhos de Deus. E isso não é verdade. Observe que o texto diz claramente: aquele que o Senhor ama está doente. O amor de Deus não está condicionado àquilo que está acontecendo com nós. Muitas vezes nós achamos assim: Deus ama se está tudo bem. Se não está tudo bem, é porque Deus não ama. Isso não é verdade. Nunca pense assim. Eu conheço pessoas que se revoltaram contra Deus porque, em meio às situações difíceis da vida, elas achavam que Deus tinha a obrigação de mudar aquela situação. Mas por não verem as coisas mudando, elas agora estão revoltadas contra Deus, porque muitas vezes foram ensinadas de que Deus tem sempre que fazer aquilo que nós precisamos. E nem sempre é assim. Portanto, o texto nos mostra claramente: aquele que Deus ama também passa por dificuldades nessa vida. A prova está no seu próprio filho. Quando você for tentado a questionar a Deus sobre qualquer coisa assim, lembre-se de Jesus. A Bíblia diz que Deus deu o seu único filho, o entregou a esse mundo para sofrer em nosso lugar, mesmo amando o seu filho, mas ele entregou
ele permitiu que o seu filho sofresse, porque ele tinha um plano, ele tinha um propósito. Se Jesus sofreu mesmo sendo o filho amado do Pai, ao qual o Pai certa vez disse assim: este é meu filho, em quem eu tenho tanto prazer, em quem eu tanto amo. E este filho que Deus disse que tanto amava, ele permitiu passar por tudo que passou, sofrer como sofreu, morrer da maneira que morreu. E por que muitas vezes nós não queremos aceitar as dificuldades que nos acontecem? E achamos que Deus não nos ama. Deus ama você. Mesmo que qualquer coisa nos aconteça, Ele continua amando seus filhos. Isso é importante que a gente saiba. A doença e a morte de Lázaro, meus irmãos, era algo que deixou as suas irmãs aflitas, naturalmente, depois desconsoladas após a morte, inconformadas. No entanto, a palavra de Deus nos diz que Jesus disse para aquelas pessoas que levaram a notícia da doença de Lázaro: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Deus sabe o que está fazendo, meus irmãos. Deus sabe o que está fazendo. Nós não sabemos de nada, nós não sabemos do que vai acontecer daqui a alguns segundos, mas Deus sabe de toda a história. Deus sabe de tudo. É porque Ele não quis revelar para aquelas pessoas tudo o que Ele iria fazer sequencialmente, mas Ele simplesmente disse: essa doença não é para a morte. E é verdade. E diz o texto que ao chegar naquele lugar, depois de 2 dias, Lázaro já morto, enterrado há 4 dias, Jesus vai se dirigir àquelas 2 irmãs, e uma delas prontamente corre desesperada, e ela vai questionar. Essa é a natureza humana. A nossa natureza é questionar por que Deus não fez aquilo que nós achamos que Ele deveria fazer. O que Marta diz? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que o Senhor não estava aqui quando eu mandei? Por que o Senhor não veio quando eu chamei? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A natureza humana nos leva a questionar as coisas que acontecem na nossa vida. E nós questionamos muitas vezes essas coisas. Por quê? Por quê? E por quê? Conta-se a história que, depois de uma batalha terrível num país afligido por uma guerra, os milhares de civis mortos, que em guerras, meus irmãos, morre muita gente que não tem nada a ver com aquele conflito. Mulheres e crianças foram enterradas numa vala comum. As redes sociais e os meios de comunicação têm possibilitado nós vermos coisas que em outras guerras nós nunca vimos, como nós temos visto ultimamente. E crianças, mulheres, foram enterradas em valas comuns, cercadas ali por várias cruzes que foram colocadas. E em cada cruz havia uma inscrição que dizia assim: por quê? Morreu uma criança vítima da guerra e ali se fincou uma cruz com a escrita: por quê? Uma mãe que não tinha nada a ver com o conflito, colocaram ali uma cruz: por quê? Às vezes, essa é a pergunta mais dolorosa que nós fazemos. As pessoas fazem essa pergunta com tristeza quando a guerra ou um desastre natural, ou uma doença, ou um crime tiram a vida de seus entes queridos, de forma, como nós costumamos dizer, pessoas inocentes, ou como muitas vezes nós dizemos, uma pessoa tão boa. Por quê?
E elas querem saber por que estão sofrendo aquelas coisas que lhes acontecem. Por que eu estou com essa doença? Por que o meu parente morreu assim? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por quê? Nem sempre teremos as respostas que nós estamos aqui querendo saber. Nem sempre. É bem verdade que na maioria das vezes nós não vamos ter as respostas que nós almejamos. O que nós queríamos é que Deus chegasse para nós e dissesse assim: olha, você está passando por isso, por causa disso, disso, disso e disso. Mas na maioria das vezes não vai ser assim. Não vai. E Marta se aproxima de Jesus desesperada e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que o Senhor não veio quando eu mandei chamar? Ou seja, eu sei que isso faz parte da nossa natureza, questionar por causa do sofrimento que nós estamos vivendo. Mas volto a dizer aquilo que disse no início. A resposta mais consoladora que poderá existir no meu e no seu coração é a certeza de que Deus é soberano. Isso deve ser aquilo que nós precisamos buscar no Senhor. É compreender, crer na soberania de Deus. Do contrário, nós não conseguiremos ter a paz em nossos corações. Não teremos. E Jesus simplesmente diz: onde foi que você colocou ele? E aí ela vai dizer: não, mas a cheira mal. Já faz 4 dias. Meus irmãos, mais uma vez aqui está a ignorância. Quanto muitas vezes nós limitamos aquilo que Deus é capaz de fazer. Muitas vezes nós diminuímos Deus de uma tal maneira que nós achamos que Deus não é capaz de agir na nossa vida, na situação que nós estamos vivendo, simplesmente porque nós queríamos que Ele fizesse do nosso jeito. E nós limitamos, diminuímos Deus. E nos esquecemos que Deus, Ele não se encaixa, Ele não cabe dentro do nosso conceito. Deus é transcendente. Deus está além de toda a compreensão humana. Deus está muito além daquilo que nós podemos conhecer, compreender. E aí Jesus estava perguntando apenas onde eles colocaram, e não quanto tempo fazia, ou se que estado ele estava. E aí a outra irmã de Jesus toma conhecimento. E ao tomar conhecimento, ela também faz a mesma indagação. Apesar dela se prostrar aos pés de Jesus, mas ela também reforça o questionamento. E Jesus disse: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Eu acho bonito, mas não sei o quanto as pessoas creem nisso. Praticamente todos os velórios que a gente vai, está lá escrito, nas coroas de flores: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Todos os velórios que a gente vai, você vai se deparar com essa realidade. Eu só não sei se as pessoas acreditam nisso. Eu não sei se realmente isso é verdade para a vida dessas pessoas. Ou simplesmente colocam-se aquilo ali por uma questão religiosa. Mas a mesma pergunta vale para nós aqui nessa noite. Será que nós cremos que se nós morrermos, nós ressuscitaremos um dia? Será que nós cremos nisso mesmo, meus irmãos? Ou simplesmente nós temos crenças vazias, que não desceu ao nosso coração realmente, e nos faz titubear na hora da adversidade, da dificuldade, do sofrimento profundo, de lidar com essa realidade? Nós trememos nas bases, e aí nós ficamos na incerteza do que vai acontecer. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas Jesus faz uma pergunta em seguida: você crê nisso?
Pergunto aqui para todos aqui nessa noite. Você crê nessa verdade? Você crê que se você morrer, você vai ressuscitar? Você crê mesmo? Tem certeza? Você tem certeza que se você morrer, você vai viver novamente em Cristo? Nós precisamos refletir nessa verdade, meus irmãos, porque se nós temos dúvida, nós duvidamos daquilo que Cristo disse. E nós precisamos de entender uma coisa: aquilo se trata de uma promessa. O que Jesus está falando ali é uma promessa. Deus nos fez a promessa da vida eterna. Ele disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. E aí ele vai dizer um pouco mais adiante: eis que virão dias em que aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Senhor. Uns sairão para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da morte. Jesus vinha falando dessa verdade ao longo do seu ministério. Ele ensinava isso para as pessoas. E agora, nessa condição aqui de Lázaro, as irmãs de Jesus, elas disseram assim: eu sei, Senhor. Eu sei na ressurreição do último dia. Em parte, ela estava certa. Elas acreditavam que haveria uma ressurreição final, como nós acreditamos, segundo a palavra de Deus. Mas por muitas vezes nos faltar discernimento, visão das coisas espirituais, nós não estamos entendendo o que o Senhor está falando agora. É claro que Jesus falava da vida eterna, mas Ele falava também desse momento presente. Ou seja, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. O Evangelho, meus irmãos, como diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho da vida espiritual, da vida eterna, mas também ele transforma, dá uma vida plena nessa vida, naquilo que nós podemos viver nesse mundo para a glória de Deus. Por isso, o texto nos mostra claramente que a condição de Lázaro e das irmãs de Lázaro e das pessoas que estavam ali em sua volta é a condição da humanidade, do mundo caído. Eu não ignoro, eu aprendi por conviver pessoas, por lidar com pessoas que sofrem. No meu ministério, eu aprendi a ter uma empatia maior pelo sofrimento das pessoas do que eu tinha antes. E eu comecei a compreender que Jesus Cristo, Ele sempre foi assim. Ele mostrava compaixão, compreensão pelo sofrimento daquelas pessoas. O texto é claro, meus irmãos. Apesar dele ser soberano, saber o que vai fazer, sabia que Lázaro ia voltar à vida, mas quando ele viu as irmãs de Lázaro chorando, sofrendo, o que a Bíblia nos diz? No verso de número 33 em diante, vamos ler o 32, diz: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez ela faz a mesma coisa que a sua irmã Marta. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, o que diz o texto? Ele agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? E aí o verso 35 vem aquela expressão tão curta, mas tão impactante, que diz assim: Jesus chorou.
Mas ele chorou por quê? Tem discussões teológicas bobas, que às vezes vão dizer, chorou por causa da condição pecaminosa do ser humano. Não é isso. O texto é claro, no verso anterior diz que Jesus se comoveu quando ele viu Marta e Maria e as pessoas que estavam ali chorando, sofrendo, não por Lázaro, porque ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas pelo sofrimento daquelas pessoas que ele amava. E viu elas sofrerem, estavam sofrendo, e diz que ele chorou. Ou seja, aquilo que o autor da carta aos Hebreus vai nos dizer acerca de Cristo, quando ele diz, nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Por isso, nos acheguemos a Ele com ousadia ao trono da graça, para que alcancemos misericórdia. Ou seja, o nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele entende as nossas dores, as nossas limitações, assim como ele entendia a dessas irmãs. E diz o texto, que assim, então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Veja o quanto ele o amava. O texto começa dizendo que o mensageiro disse, olha, aquele a quem tu amas está doente. Em sequência nós vimos aqui dizendo que Jesus se comoveu, porque ele amava aquelas pessoas, a Marta, a Maria, a Lázaro. E as pessoas que conheciam o relacionamento de Jesus com aquela família, sabia que realmente ele amava aquelas pessoas. E ao verem Jesus chorando, diz o texto que as pessoas disseram, vejam como ele amava a Lázaro. E aí, ele vai dizer, onde foi que vocês colocaram? Onde foi que vocês colocaram? Verso 38, diz, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Colocaram uma espécie de cavernas, os sepulcros antigamente não era como nós conhecemos aqui no Ocidente, né? E então Jesus ordenou, tirem a pedra. Tirem a pedra. E as pessoas, ao ouvirem aquilo, Marta vai dizer, Senhor, já cheira mal. O que adianta? Já está cheirando mal. Mais uma vez, quando nos falta visão espiritual, nós não conseguimos enxergar quem está diante de nós, aquilo que Deus é capaz de fazer. Nós não conseguimos. Meus irmãos, se Deus fala alguma coisa, nós devemos duvidar do que Deus está dizendo. O que Jesus diz? Tirem a pedra. Ele não estava perguntando se está cheirando mal, se não está cheirando. Ele deu uma ordem. Muitas vezes Deus diz, faça assim, nós não fazemos, nós questionamos. Deus diz que é para fazer de um jeito, nós ficamos questionando. Tirem a pedra. E aqui, a gente não vai alegorizar, inventar tantas coisas, como muitas vezes as pessoas querem. A pedra é isso, a pedra é aquilo. Não, aqui a pedra era a pedra mesmo. Era uma pedra. E aquela era a pedra de Lázaro, não era minha, não era a sua. Era a pedra que estava tampando o túmulo de Lázaro. Mas alguém vai remover a pedra. E tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Deixa-me mostrar uma coisa importante para você aqui no meio das nossas lutas, dificuldades, situações adversas. Nunca pode faltar oração na vida
de alguém que serve a Deus. Oração nunca pode faltar. Você percebe que Jesus aqui, ele ora ao Pai, ele diz: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou falando dessa maneira porque as pessoas estão aqui me ouvindo, eu quero que elas ouçam mesmo o que eu vou falar, o que eu vou pedir. A oração, meus irmãos, faz parte da vida cristã. Não se vence dificuldades sem oração. Muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, mas não faz aquilo que temos que fazer, que é orar. Temos que orar, precisamos orar. A única coisa que muitas vezes nós podemos fazer nas dificuldades é orar. E talvez você diga assim: mas isso é pouco. É não. Não é pouco, muitas vezes é tudo que nós precisamos fazer, é orar. Eu poderia fazer isso, fazer aquilo outro. Nós pensamos em 1001 coisas para fazer, para tentar resolver o problema, mas não fazemos aquilo que deveria ser essencial: orar. E Cristo, Ele mostra aqui claramente, Ele orou. Ele orou. E no verso de número 43, e diz: e depois de dizer isso, clamou em alta voz. Clamou em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras, e o rosto envolto num lençol. Não adianta a gente especular como foi que foi isso. Porque ele estava todo amarrado. Às vezes ficam pessoas querendo entender quem foi que desamarrou, quem foi que trouxe Lázaro de lá de dentro, como foi que ele saiu, se ele saiu andando, se ele saiu... Isso não importa, irmãos. O poder que deu vida a alguém que estava morto há 4 dias, qualquer outra coisa que tenha acontecido ali é irrisório, é insignificante. O mais importante é que aquele que estava na morte, mesmo depois de 4 dias, sai da morte para a vida, como o autor da vida assim disse: vem para fora. Vem para fora. E aí Jesus dá uma ordem dizendo: desamarrai-o e deixai-o que ele vá. Ou seja, Lázaro saiu da morte para a vida. Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos. Mas isso para que se cumprisse aquilo que Jesus disse, para que nele se manifeste a glória de Deus. Ou seja, para que a glória de Deus manifeste em nossa vida, é necessário que também passemos por situações difíceis, para que a glória de Deus se manifeste. Mas existem algumas coisas importantes aqui para finalizar nessa história, que nós podemos aprender. Primeira coisa que esse texto me ensina, categoricamente, é que Jesus, Ele é Deus. Era isso que Ele queria que as pessoas soubessem. Ele era o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para salvar os pecadores. A segunda coisa que esse texto nos ensina, é importante que você saiba nessa noite, que Jesus amava Lázaro da mesma forma que Ele ama os seus filhos. Deus ama aqueles que lhe pertencem. Deus ama os seus. Não importa o que está acontecendo conosco, Deus continua nos amando. O texto é claro, diz assim: aquele que tu amas está doente. Quando você estiver passando por dificuldades, saiba de uma coisa: Deus te ama. Deus te ama. Quando você estiver no meio do vale da sombra da morte, lembre-se dessas palavras: Deus continua te amando. Deus continua te amando. Ainda que coisas ruins aconteçam conosco, Deus continua nos amando. Porque o propósito de Deus não é simplesmente nos poupar dos problemas dessa vida, mas é nos dar a vida eterna. O
propósito da vinda de Cristo a esse mundo não foi para nos livrar dos problemas deste mundo, mas foi para nos dar a vida eterna. Essa vida dura muito pouco, muito curta, mas a vida que Ele veio nos dar é eterna. Uma outra verdade que esse texto ainda nos mostra é que nós, muitas vezes, vamos questionar a Deus quanto à maneira como Ele vai agir na nossa vida. E isso nem sempre é bom para nós, porque isso faz com que nós não sejamos capazes de enxergar que estamos diante de um Deus que é soberano, que governa, que reina, que controla todas as coisas, que conduz todas as coisas segundo o seu propósito. E Ele tem um plano, meus irmãos. Deus tem um plano. Não é como muitos pensam, que Deus está além de nós, que Deus nos deixou à dura sorte, ao destino, ao acaso, ao bel prazer. Não, nós não estamos à deriva. Nós não estamos indo aí sendo levados pelo vento, nós estamos sendo conduzidos pela mão do Todo-Poderoso. É a mão de Deus que guia todas as coisas, que conduz todas as coisas, que tece todas as coisas, assim como a bordadeira, que faz o bordado e ela vai dando os pontos. E quem está vendo ela fazer aquele bordado não entende ainda aonde ela quer chegar, o que ela quer fazer, o que aquilo significa, mas na mente dela o desenho já está pronto. Ela já tem tudo projetado na mente dela. E lá na frente, quando ela conclui o bordado, todos ficam admirados. Mas enquanto ela estava fazendo, as pessoas não entendiam. Assim é Deus na nossa vida. Ele já sabe o que Ele tem planejado para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Então, enquanto Ele está bordando a nossa vida, a gente não está entendendo. Que a gente está vendo o bordado pelo avesso. E olhar o bordado pelo avesso, a gente não está conseguindo enxergar a beleza do agir de Deus. Mas quando Ele concluir, que Ele revelar o que Ele fez, nós contemplaremos a beleza do Senhor, a graça do Senhor, a bondade do Senhor. Portanto, é necessário entender que Deus nos ama apesar de qualquer coisa. E por fim, eu quero que você saia daqui nessa noite com essa verdade gravada no seu coração. Você precisa crer. Você precisa crer. E Jesus diz: quem crê em mim, nele. Você precisa crer nele, não é crer em mim não. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em Cristo, nunca morrerá. Ele diz: creia em Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Foi isso que Ele falou na sua palavra. Creia. Porque quem crê, ainda que esteja morto, viverá. Deus pode todas as coisas? Sim. A prova está na ressurreição de Lázaro. Enche o seu coração de esperança, na certeza de que o Deus que nós pertencemos é um Deus que está acima de todas as coisas, inclusive da morte. O nosso maior inimigo, mas o nosso maior inimigo está nas mãos do Senhor. Lá em Apocalipse 1, verso 18, diz que Cristo tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Chaves representa autoridade. E ali o texto está dizendo que Jesus exerce autoridade sobre a morte e sobre o inferno, sobre todas as coisas. Amém? Creia em Cristo. Entregue sua vida a Cristo. E você terá vida eterna. Amém?